Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Esse canal está a todo vapor, querido, gravando vídeos atrás de vídeos para o meu, para o seu, para o nosso elevo espiritual. Que a palavra de hoje é uma palavra constante e até mesmo preocupante. E a palavra de hoje, ela traz para nós uma luz de alerta para nós tomarmos cuidado, porque há muitas pessoas que querem te parar. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje, é isso o nosso bate-papo, e eu quero contar algumas tristes experiências que eu tive também. Neemias capítulo 6, versículo 11. Neemias 6, versículo 11 até o 14. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa, a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Queridos, Neemias trata esse assunto, eu acho bonito, primeiramente a sua fala, quando ele diz, um homem como eu, por acaso fugiria? Que este seja o meu, este seja o seu discurso. Um homem como eu, uma mulher como eu, por acaso fugiria? Nós vamos fugir das responsabilidades que recaem sobre nós? Nós vamos nos atemorizar? Nós vamos nos acovardar? Nós vamos parar só porque um ou meia dúzia não gostam de nós? Porque Satanás usa a boca de muitas pessoas de fora e de dentro para querer manchar o nosso ministério, querer manchar a nossa integridade e idoneidade perante Deus. E aí Neemias começa a discursar que Sambalate e Tobias chegaram a subornar pessoas para que profetizassem mentira sobre a vida dele. E ele relata o nome de uma profetisa por nome Noadia, que era a pior da turma, profetizando mentiras para atemorizá-lo. Sabe, aquela coisa de que você ouve um profeta, abaixa o ouvido porque você não fala em línguas, porque você acha que você não é espiritual como esse pseudo-profeta o seria, e você recebe essa palavra, você recebe essa fala como se fosse fala de Deus. Mas muitas das vezes não é fala de Deus, não tem nada a ver Deus no negócio, é mera mentira. É meramente um espírito engano atuando até mesmo dentro da igreja, porque nós temos inimigos externos e internos, e os internos são mais perigosos, porque eles se vestem de crentes. É o joio, que parece-se com o trigo, são os carregadores de Bíblia, se assentam em poltronas que a gente acha que são homens de Deus e a gente abaixa a orelha porque fala, poxa, ele está num cargo maior que eu não sou nada. Querido, não existe, eu vou dizer pela segunda vez, não existe um Espírito Santo tipo A, que é dado para uns e para você é um Espírito Santo tipo Z. O Espírito Santo, quando vem sobre as pessoas, é de igual forma. O que está em questão é o nosso relacionamento com Deus, que vai melhorar essa comunhão. Devemos entender isso. Devemos compreender isso com muita pressa. Eu mesmo sou uma pessoa que eu falo por conhecimento de causa. Já aconteceu cada coisa comigo que se eu contar, você não vai acreditar. Mas tudo isso eu percebo para me parar, para me paralisar. Eu me lembro quando eu não era batizado com o Espírito Santo, que eu olhava para as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, as irmãs do coque, os irmãos dos ternos, e eu achava que eu não era nem crente, porque eu não falava línguas, e eu via eles falando língua, eu achava aquilo, além de bonito, extremamente espiritual. E na época que eu fui batizado com o Espírito Santo, há anos atrás, quem discursava sobre o Espírito Santo, eles falavam que você tinha que estar 100%, eu digo 100% na posição.
Então eu pensava que quando eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu nunca mais pecaria. É isso que eu pensava pelo discurso deles, porque eu estou dizendo de 100%. Mas eu aprendi a duras formas que é mentira. Você pode falar em línguas no domingo e falar palavrão na segunda, se você não se policiar e não vigiar. Aí depois eu fui batizado e fui aprendendo isso. E eu vi pessoas sendo batizadas até antes do que eu, e eu questionei a Deus, falei, Senhor, eu estou na tua presença dia a dia, pedindo e não recebo, e essa pessoa recebe. Então eu aprendi algumas coisas sobre o Espírito Santo, e é a minha verdade, não é um discurso teológico, não é um discurso de livro, é o que eu vivi. Contra fatos, não há argumento. Eu, por exemplo, quando fui batizado com o Espírito Santo, não falei em línguas rapidamente. E quem me orou por mim falou, você recebeu, creia. Depois de um tempo que eu falei. Então falar para mim que tem que falar em língua é evidência é coisa de homem, é coisa que fizeram. Porque você pode ser cheio de Espírito Santo sem estar falando em línguas. O Paulo disse, eu falo mais língua que todos, mas prefiro falar palavras compreensíveis. Então ele falava em línguas, mas no discurso dele ele era compreensível. Uma vez eu fui numa vigília, muitos anos atrás, eu tinha acabado de ser levantado para pastorear uma igreja. Então eu tomei por prudência de orar todo dia, das 10 à meia-noite. Das 10 à meia-noite, segunda a sexta. Só não orava no sábado porque eu pregava fora. Também, além da igreja que eu pastoreava. E um dia um amigo meu me chamou para uma vigília que eu sempre ia, de vez em quando. Numa sexta-feira eu fui. Lá para as tantas da vigília, eu estava no altar, que a missionária me convidou para estar no altar. Lá para as tantas veio um irmão, na hora de um louvor, sapateando perto de mim, falou em línguas e falou para mim assim, eu te digo, homem, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O lugar que tu tem ido eu não tenho me agradado. Põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ainda no final disse, vos deixo minha paz. O camarada abriu minha cova e ainda deixou a paz. Quando ele virou as costas, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. O pastor que estava do meu lado falou, calma, irmão, fica em paz. Aí a missionária passou para mim ter uma fala logo em seguida. E eu falei, irmãos, orem para mim. E ele não olhava para mim. Eu falei, irmãos, orem para mim. Falei, houve uma profecia sobre mim que eu não recebo, porque não foi meu Deus que falou. Isso num culto. E ele gritou lá no fundo da igreja. Então quem é que me usa? Eu falei, filho, eu não sei quem te usa, mas meu Deus não foi. Não foi meu Deus que usou a tua boca. Você falou aí, mas não foi Deus. Se foi Deus, eu morro nessa madrugada. Aí ele foi embora da vigília, não esperou o final da vigília. Falei, espere o final da vigília, ou eu e você morre. E aí, estou vivo até hoje. Uma vez eu estava com um pastor que eu tinha-o como amigo, ajudei demais a igreja dele, sempre que ele me pediu, sempre estive pronto para ajudar, mas eu percebo que ele nunca foi amigo. Sempre me julgava, porque eu tenho mensagens que eu faço comparações, comparo a vida do crente com o carro, falo de trufa, quando eu prego sobre deleita-te no Senhor, e eu via umas brincadeiras dele que eu percebi hoje, que era meramente chacota. Depois de um tempo, um dia ele chegou para mim e falou assim, você já pensou em voltar a estudar português? Eu falei, não, pastor. Ele falou, não, porque você fala muito mal. Você fala muito mal português. Aí ele mentiu, falou assim, o povo da igreja fala isso de você. Que Deus dá umas revelações interessantes para você, mas você fala muito mal português. Aí ele meteu a faca e girou. Falou, dói te ouvir. Aí falei, misericórdia. E isso foi uma facada mesmo, que eu fiquei pregando depois e só vinha ele na minha mente. E eu não conseguia pregar como eu gostaria. E pronto, foi outra facada. Um dia eu preguei numa igreja também, o pastor chamou minha atenção porque eu passei do tempo, ele falou que eu tinha que pregar até 9h30 e era 9h20 eu parei de pregar, preguei 20 minutos numa festividade, que a igreja estava lotada, e ele estava fazendo um apelo, ele levantou e me puxou o ombro de novo, falou, eu preciso acabar o culto 9h30, aí eu não aguentei, falei, irmãos, o pastor falou de novo, chamei a atenção do pastor no culto, porque eu não aguentei, comecei a chorar depois, falei, se não tiver alma, estamos brincando. Então são muitas coisas, fora muitas outras que já aconteceram comigo, como pregar, alguém menear a cabeça, que é para te parar, que é para te paralisar, que é para te frear. Então o inimigo vai usar muitas coisas para te paralisar. Então pare de buscar confirmações da boca dos outros. O que você acha dessa mensagem? Se for alguém usado por o diabo, vai falar que foi uma porcaria. E você vai parar, vai ter medo de pregar. Então pregue. Pregue, quem quiser te ouvir, te ouça. Quem não quiser, levante e vai embora.
mas pregue, faça a obra de Deus. Não deixe ninguém te paralisar. Você vê que Neemias teve muita luta para quererem paralisá-lo. Quem é você, Neemias? Você quer se exaltar? Ele falou, eu não vou deixar essa obra para lhe dar atenção. Ou seja, ele não supervalorizou bobagens, besteiras. Essa é a palavra de hoje, que nós temos que entender, que nós temos que compreender, que nós temos que perceber. E fugir desses laços que é para nos paralisar. Ah, não gostei. Não gostou? Paciência, eu vou melhorar. Devemos sempre melhorar. Eu vou aprender, devemos sempre aprender, mas não devemos parar, porque a mensagem foi simples, não teve tanta profundidade e não foi igual a alguém. Deus te usa do jeito que Ele quer te usar, às vezes na simplicidade, e nós queremos nos comparar aos outros. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Eu sei que daria para falar mais, mas o tempo aqui já estourou 10 minutos e eu não quero ir mais além. Mas eu farei um pouco do que eu já passei e muito mais eu já passei também, que não cabe aqui falar por causa do tempo. Mas não paralise não, querido. Eu já preguei palavras que ajudei muitas pessoas. Já preguei palavras que alguém foi curado pela palavra que eu preguei. Então vamos continuar, querido, vamos em frente. Em nome de Jesus, um homem como eu, por acaso, pararia, deixaria a obra? De forma alguma. Esta é a palavra. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém esse vídeo e estamos juntos, queridos, até o arrebatamento. Beijo no coração. Abraço.